Fala galera, beleza? Bora agitar a vida? Me conta aqui, o que você faz quando você, de alguma forma, ouve, sente, intui algo que seja bom para você, mas que seja muito difícil para você fazer? Talvez seja reconhecer um erro, talvez seja perdoar alguém, talvez seja reconhecer que o outro estava certo, talvez seja, sei lá, cara, alguma coisa que você intuiu dentro do seu coração e normalmente essas intuições são boas, né? Depois de avaliadas e tal, você descobre que te leva para um caminho bom, mas você não sabe o que fazer com essa informação. Então, quando acontece isso comigo, num nível hard, eu busco me conectar mais com a natureza, eu busco mais me interiorizar, ficar mais em silêncio e tal, eu consigo me realinhar mais facilmente. Então, agora eu tô indo lá num parque bem bonito, justamente para conseguir fazer o que eu não estou conseguindo fazer. Então, não sei qual é o seu dilema, não sei qual é o seu ponto de dificuldade, mas uma sugestão, um conselho, sei lá, ou apenas um compartilhamento do que eu faço, é encontrar o seu ponto de equilíbrio. Qual que é o seu ponto de equilíbrio? Seja meditar, seja ouvir uma música, seja conversar com alguém, seja entrar num quarto e refletir, sei lá, cara. Alguma coisa a gente tem que fazer por nós mesmos. E eu, quando eu tô com esse contato com Deus através da natureza, eu consigo um realinhamento para fazer o que precisa ser feito. Então, bora lá, vou compartilhar com vocês aí. Agora é o momento que eu procuro um lugar mais isolado, justamente para ter um contato maior ainda com a natureza, porque olha, sente essa paz. Cara, isso aqui é bom demais mesmo. E olha, vou te falar que não tem coisa melhor, não tem coisa melhor que isso. Mato, água, árvores, correndo um risco de alguns bichinhos, mas já venci esse medo, então não me importo com eles. E agora eu só aproveito a coisa boa. Olha, sente essa paz. O ar diferente, energia diferente. Bom demais. Bora me ajeitar. Só de você se colocar num ambiente assim, você já sente algo diferente. Você sente algo espiritual. Não tem como não se conectar com o divino, com o seu divino. Vou interromper esse momento zen, esse momento de conexão para
para comentar uma coisa interessante. Eu acho que um senso julgador é embutido no ser humano quando ele vem aqui para experienciar esse plano físico. E eu vim chipada também com senso julgador. Estou lidando cada vez melhor com ele. Mas eu confesso que quando eu ia em parque, em algum, sei lá, algum rolê mais roots, assim, e eu via pessoas que se conectavam tanto com a natureza, assim, e eu olhava aquilo e achava uma babaquice. Olha que mentalidade pequena. Nossa, que vergonha quando eu olho para o meu passado, mas que orgulho que eu tenho de não ser mais quem eu já fui. Porque eu olhava e achava aquilo ridículo, meio que sem noção, meio que tá fazendo à toa, sabe? Ou fazendo para chamar atenção. Nossa, que bom que eu não sou mais essa pessoa, porque olha, eu estando do lado de cá, eu percebo que realmente outro rolê, cara, é outro rolê. Só quem tá livre para isso consegue experienciar. Mas é isso, bora ajustar a vida, que o intuito de vir para cá é justamente porque eu tava tendo uma certa resistência em gravar esse tema e tal, por N fatores que não vêm ao caso, mas o fato principal estava encontrando uma resistência. E eu tô no sentido de deixa a vida me levar, sendo conduzida por esse todo que tem um plano maior. E eu só sou uma pecinha aqui, não entendendo como, não entendendo o porquê, mas me permitindo a ser uma pecinha usada por ele. Então tô aqui, no meio do nada, para trazer justamente uma outra perspectiva de algo que eu entendia de um jeito que não fazia o menor sentido para mim, e eu me permitia olhar por um outro ângulo, um outro viés, um outro caminho. E essa perspectiva, não que seja a correta, tá, galera? É só a minha perspectiva, inclusive um alinhamento aqui, que isso aqui é uma cápsula do tempo para mim, onde eu vou compartilhar a minha jornada e que eu, de vez em quando revisitar, eu me sinta envergonhada de construir isso aqui, porque eu quero estar cada vez melhor, cada vez mirando alto, cada vez mais evoluindo. Então, isso aqui é uma ferramenta de que eu sei que é só uma passagem. E o que eu penso agora, talvez daqui um tempo, eu não pense mais e olhe para trás e falo, putz, nada a ver o que você pensou ali, André, nada a ver mesmo. Mas ainda bem que o jogo seguiu, hoje você tem outra cabeça e é isso aí. Eu quero estar cada vez mais diferente. Quero poder me permitir ter cada vez mais novas versões de mim. Então é isso, alinhamento feito. Deixa eu pegar minha água. Então, como fizemos esse alinhamento, eu vou trazer uma perspectiva para vocês que eu tinha sobre a parábola do filho pródigo e compartilhar como que eu penso hoje com a mesma parábola. Esse é o momento que eu tenho que só permitir. Eu não confio em mim, tá, galera? É por isso que é tão difícil para mim, porque eu não confio em mim. Essa é a verdade. Então, eu não confio que alguma coisa de bom vai sair. Eu tenho enraizado muito forte em mim coisas negativas, sabe? Eu sempre olhei pelo viés negativo da vida. Tudo era negativo, eu só olhava problema. E quanto mais eu olhava problema, mais eu atraía problema. E hoje eu tô olhando a mesma coisa, o mesmo fato, a mesma relação, a mesma pessoa, sobre outra perspectiva, que não é romantizando as coisas, mas que me leve, que me torne uma pessoa melhor. Então eu senti que eu me tornei uma pessoa melhor, reavaliando a parábola do filho pródigo e trazendo uma nova perspectiva e me tornando uma pessoa melhor, consequentemente, aquilo que eu estou passando no momento, que não é uma tarefa fácil, deixe esse fardo um pouquinho mais leve.
E tem me feito bem, me senti bem quando eu cheguei a essa conclusão, eu me senti mais confiante e isso me ajuda nesse padrão que eu estou tentando romper, que eu não confio tanto em mim. Então me deixa mais confiante, mais grata, mais próxima da pessoa que eu quero ser. Então, partindo disso, o que eu aprendi sobre a parábola do filho pródigo? Como que eu aprendi? Quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu me converti a uma religião. Na verdade, nem foi por mim, foi estritamente pelos meus pais. Eu lembro até hoje com muita emoção ainda que eu não queria fazer parte daquela religião, não queria fazer parte da igreja, a igreja iria me limitar. E eu sentia que, de alguma forma, eu não queria estar num lugar que me limitasse. Então, já não queria estar ali. Mas, 13, 14 anos, você é um adolescente, um jovem, sob responsabilidade de alguém. Então, meus pais se converteram e levaram a família toda. Então, nessa igreja, eu assisti um vídeo que retratava a parábola, que era basicamente a minha perspectiva, tá, galera? Pode ser que eu tenha até lá atrás, eu tenha interpretado errado, mas é assim que registrou na minha mente. Era um filho que estava querendo viver a vida, que decidiu experimentar coisas do mundo, coisas diferentes, e pediu a parte da herança para o pai. O pai, um pouco a contragosto, fez a vontade do filho e deixou ele ir, curtir a vida. Aí o cara, dinheiro no bolso e tal, oportunidades para experienciar, foi viver a vida. Então, curtiu, conheceu lugares, aí envolvia bebidas, né? Questão religiosa, envolvia bebida, cigarro, balada. Então, retratava as coisas mundanas dessa forma, que já é um ovinho pequeno, mas enfim. E o filho, em determinado momento, se viu sem dinheiro e tal, gastou tudo e não tinha mais o que fazer, virou mendigo e lembrava da casa do pai, que até os empregados tinham do bom e do melhor. Aí ele falou, opa, peraí, então, se lá na casa do meu pai tinha do bom e do melhor, eu vou pra lá, eu vou aproveitar disso. Pra que eu vou ficar sofrendo aqui? Vou lá, eu tenho certeza que meu pai vai me aceitar de volta, porque ele me ama e a vida que segue. Aí o filho volta, o pai recebe, faz festa e tudo mais e ok. Só que qual que era o recorte que eu tive dessa história quando eu tinha uns 13, 14 anos? O recorte é que o filho realmente de fato volta, mas ele volta submisso ao pai, sabe? Submisso à vontade que o pai tinha do filho viver uma vida que ele que queria que o filho vivesse. Então eu registrei a história do filho pródigo como um filho rebelde que quis curtir a vida, mas de alguma forma, por algum rolê, não deu certo a vida dele e ele voltou para a casa dos pais. Só que nesse voltar para a casa dos pais, ele tem que se adequar à vida que o pai dele projetava para ele. Então ele volta meio que submisso mesmo. E é engraçado, gente, que por um período da minha vida, até recentemente, eu me coloquei no lugar do filho pródigo. Por quê? Porque eu, aos 18 anos, eu fui praticamente expulsa de casa, porque há uns 3 anos antes, meus pais descobriram que eu gostava de meninas. Então, dos 15 aos 18, já foi um caos muito grande a minha casa, meus pais, a relação que eu tinha com meus pais e tal. E isso, de alguma forma, aquilo foi me moldando. Ai, vou abaixar um pouquinho para eu ficar mais confortável. Não é confortável para mim. Puta que pariu. Não é confortável para mim. Olha, Deus. Que eu realmente esteja no caminho certo do que eu tô intuindo, porque olha, tá difícil pra um caralho isso aqui. E sem enxergar um motivo ainda. Do que é pra fazer? Do que é pra fazer? Senhor. Acho que é falar dessa parte da minha vida que não é fácil. Eu acho que parece fácil. Eu tento, na verdade, ser forte. Nossa, minha esposa que o diga nisso.
Mas ser você mesmo e ter a coragem de mexer nas feridas que mais te doem não é para qualquer um, não é uma tarefa fácil. Parece simples, eu achava que seria simples esse trajeto, mas não é. Mas depois que vê não consegue desver, então é daqui para frente. É por isso que eu me coloquei à disposição da vida. Tipo, só me usa, cara, só me usa porque em algum momento eu vou entender esse rolê. E eu sei que para entender esse rolê, galera, você vai passar por um deserto. Você vai passar por umas coisas meio punk. E esse é o preço. Mas só caminha. Sim, 15 minutos já e não falei ainda. Bom, então. É uma fase que eu acho que tá bem resolvida, mas quando eu olho, eu sinto uma dor que não tá, eu vejo que não tá muito bem resolvida, mas estou lidando melhor do que eu lidava antes e tal, e acho que esse vai ser o rolê da vida. Então, voltando, quando eu tinha uns de 15 a 18 anos, eu passei por essa fase, né, de descoberta dos meus pais, que eu gostava de meninas e tal, aquela turbulência, pai não aceita, pai advogado ainda, me tratou quase como um réu, culpado por alguma coisa. E isso não é uma reclamação do meu pai, eu reconheço que ele deu tudo que ele tinha, o melhor que ele tinha, e ele foi um pai fodástico. Mas somos seres imperfeitos, eu sou um ser imperfeito, e meu pai também era, meu pai não vivia num mundo paralelo, então vamos colocar todo mundo no mesmo plano. Mas é engraçado, eu olho pra trás, ele me tratando como réu e tal, tipo, de queimar a prova, tinha recebido uma cartinha, e ele, isso aqui não se guarda, isso aqui se queima, a prova contra você, você se queima e tal. Enfim, nem sei por que eu entrei nisso. É só uma forma de matar a saudade do velho. Mas enfim, aí me tratando como réu e tal, já foi um período difícil. Aí quando eu tinha 17 anos, me apaixono por outra menina. Aí a turbulência já tá maior, porque eles já sabiam que eu tinha tendência a gostar de menina, então já estavam um pé atrás. Enfim, só sei que foi uma turbulência e com os 18 anos eu de fato saí de casa e praticamente expulsa e tal, porque meus pais não aceitavam. Aí aos 23 meu pai falece e eu volto para casa da minha mãe, né, com os meus irmãos, mas volto com um sentimento absurdamente de culpa. Não era o que eu queria voltar, sabe? Mas o sentimento de culpa me consumiu de um jeito que eu voltei para um lugar que eu sabia que eu teria que deixar parte de mim, ou seja, eu teria que anular essa parte da minha vida. Vou fazer um parênteses nesse vídeo e eu vou me permitir a soltar esse vídeo da mesma forma que ele foi gravado, sabe? Vida real, sem muitos recortes. Acho que quando a gente vai se adaptando demais, inclusive às redes, você perde sua essência. Então, compartilhando em tempo real mesmo. Eu estava gravando aqui e, assim, eu procuro um lugar mais isolado até para eu conseguir me conectar, mas também tem um viés, tem um pouco de padrão aí também, tá? Não é simplesmente que eu consigo vir aqui e me conectar e esquecer do mundo à minha volta. Não, existe padrão aqui. Então eu tô vendo pessoas se aproximando e tal. E, mano, é uma vergonha do caramba tá no meio do nada e falando com uma câmera. É uma vergonha. Mas, assim, é tipo assim, hoje eu penso, que eu vou fazer com essa informação? Se eu fosse o outro, se eu fosse as pessoas, tá, e o que eu vou fazer com essa informação? Não vai mudar minha vida, então deixa a pessoa ser feliz da forma que ela escolheu ser. Ai, senso julgador, sai, sai, sai. Bom, então, durante um período, eu me coloquei como filho pródigo porque justamente eu vivi essa situação de sair de casa e tal.
e aproveitar de alguma forma coisas da vida que eu jamais seria permitida a viver, experienciar, estando morando na casa dos meus pais. Então, eu conheci o outro lado da moeda do mundo. E nisso, conhecendo o outro lado, meu pai falece. E nesse momento, né, quase 23 anos, meu pai falece, então eu sou dominada por um sentimento de culpa, como se assim, eu realmente fosse um castigo de Deus para minha vida, eu ter ido aproveitar a minha vida e ter deixado meus pais, sabe? Eu entendi até pouco tempo atrás que isso seria o castigo divino. É como se Deus lá de cima, sentado num trono, falasse assim, tá vendo? Você foi aproveitar o mundo, ó o seu castigo. Seu pai morreu. Pesado, né? Mas era assim que eu interpretei no momento que eu volto para casa. Então foi um período muito pesado, porque daí eu fiquei dos meus quase 23 até os meus 30 anos morando com a minha mãe e com os meus irmãos. Então pensa, galera, você ter que se ocultar de si mesmo, ocultar uma parte de você, porque se você mostra essa parte, você é automaticamente desligado de uma dinâmica familiar, de um sistema familiar. Então eu não queria perder minha família, eu já tinha sido de alguma forma obrigada a desistir da minha família, não queria isso. Por mim eu continuaria gostando de menina, mas também teria minha família. Mas não existe decisão sem desistência. Automaticamente, quando você decide por uma coisa, você desiste de outra. E eu confesso que por um bom período eu desisti de mim para não desistir de alguém, não desistir de um sistema, não desistir de uma adequação em geral. E isso é doloroso, você não poder ser quem você é, não poder falar o que você pensa, porque se você mostra quem realmente você é exterminado, você é excluído, você é julgado, você é condenado. Eu acho isso hoje o maior absurdo do século, o maior absurdo da humanidade, a pessoa não ter o direito de ser quem ela é. Mas enfim, então foi um processo bem doloroso para mim, esse retorno, e principalmente esses 7 anos que eu vivi de alguma forma tentando me encaixar na minha família. Aí aos 30 anos, 29 para 30 já conheço a Lu e tal, e aí já muda totalmente o cenário da minha vida. Então eu me vi muito no papel do filho pródigo. Aí aquele retorno submisso, é tipo a volta com a cabeça baixa, fala, tá bom, amo você, estou aqui por amor, obviamente estou aqui por amor, mas eu sei que eu vou ter que deixar essa minha mochilinha que eu gosto tanto de lado. Então eu faço isso por amor a vocês. Já que se eu não fizer isso, eu não tenho o amor de vocês. Então eu prefiro priorizar a vida de vocês do que a minha própria. Pesado, essa raiz de dependência emocional que a gente é inserido assim, é surreal. Mas enfim, aí ontem eu estava pensando sobre essa mesma parábola e eu me vi muito na condição do pai, no papel de pai. Apesar, obviamente, não ser pai, mas eu não sou mãe, mas eu me coloquei num viés dele porque eu tô passando por um processo de ruptura familiar de novo, que é pesado, galera. Assim, não tem como não falar que qualquer ruptura familiar, qualquer distanciamento familiar que você tenha, não vai doer. Lógico que vai, cara, é a sua família, é da onde você veio, são suas raízes. São seus amores aprendidos, que você aprendeu desde quando você nasceu. Então essa ruptura, vira e mexe, eu tô tendo que lidar com ela. Então às vezes hora ela vem mais forte, hora vem mais fraco.
Mas eu tô ali firme e forte. Por quê que eu tô firme e forte? Porque hoje eu tenho outra mentalidade, galera. Outra mentalidade de que a gente é livre para ser o que a gente é. E quando aquilo que eu priorizo para minha vida interfere numa relação a ponto de gerar uma desconexão, um descontentamento, uma desaprovação, é pequeno você achar que isso é amor. Não cabe, para mim não cabe mais. Isso não é um amor. O amor que a gente aprendeu é totalmente distorcido na minha perspectiva, tá? Então, para eu reaprender o que é amor, eu tô precisando passar por uma ruptura. Lembra? Não existe decisão sem desistência. Hoje eu escolho a minha vida. Hoje eu escolho, a minha prioridade é primeiro eu, segundo minha esposa. Como não temos filhos ainda, é aqui. Minha prioridade é eu e ela e eu, e seguimos. Só que as pessoas não estão preparadas para essa informação, não estão preparadas para esse comprometimento, não estão preparadas para não estarem no núcleo da sua vida. As pessoas, elas foram ensinadas que eu tenho que ser o centro da sua vida. Eu tenho que estar no centro, você vai em segundo, tá? Mas o que eu penso sobre a sua vida, o que eu quero para a sua vida, o que eu acho sobre a sua vida é mais importante do que você acha. E assim, não cabe. Em 2026, na era da informação, com tanta coisa disponibilizada para a gente aprender, a gente ficar num pensamento tão pequeno, tão egoísta. Então hoje eu estou priorizando a minha vida, a vida da minha esposa, nossos sonhos. Quem quer estar do nosso lado será super bem-vindo, mas se está do lado oposto, a gente não vai caminhar junto. É natural, entendeu? Vai afastando, é natural. Então só deixa aí, deixa livre para ir. Nem sei se eu vou pegar o gancho, tá, galera? Aqui apontou pessoas. Lembra que eu sou tímida? Apontou pessoas, daí eu me perdi. Mas o que precisa ser feito merece ser bem feito. Ai, ai. Bora. Então hoje eu me vejo no lado do pai, no sentido de que eram dois níveis de consciência, sabe? O pai, um nível de consciência que caminhou um pouquinho mais, entendeu um pouquinho mais sobre a vida, criou um repertório maior. E o filho naquela flor da idade, com páginas em branco da própria vida, querendo experienciar o mundo. Eu já fui jovem também, então eu sei que o jovem, ele não aprende pela reflexão, ele aprende pela experiência. Sábios são aqueles que aprendem pela reflexão, né? Aprende com o erro do outro. Mas quando a gente é jovem, a gente tem que se permitir a criar o nosso próprio repertório mesmo. Então o pai, com aquela consciência mais expandida, justamente por ter um repertório maior, ele permite que o filho vá, mas sem fechar a porta, sem tentando readequar o filho para aquela dinâmica. Ele simplesmente deixa livre, porque entende que o filho tem um outro rolê, tem um outro pensamento. E o pai, apesar de ser pai, não tem o direito de colocá-lo numa caixinha. O filho tem que ser livre. Quer dizer que o pai não sinta dor? Óbvio que não. Toda ruptura dói. Quer dizer que o pai queria que o filho fosse? Não, cara. Talvez o pai queria compartilhar com o filho as coisas que ele aprendeu, o caminho das pedras, para que justamente o filho não passe pelas mesmas dores que ele passou. Mas, lembra? Dois níveis de consciência. O filho não está preparado para ouvir isso. O filho quer experienciar, o filho quer viver a própria vida, criar o seu próprio repertório. E o pai, de boaça, filho, vai, meu filho. Ó, essa é a minha leitura da parábola agora. Filho, vai,
pode ter certeza que estarei torcendo por você. Eu não desejo o seu mal, não desejo que você quebre a cara. Eu simplesmente desejo o melhor para você. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você alcance aquilo que você deseja na sua vida. Eu quero que você se divirta nesse processo. Eu quero que você seja mais leve nas escolhas que você quer viver. Então, olha só, olha, mais uma pessoa. Então, que vergonha, muita vergonha. Mas enfim, o pai, vamos permitir. Nossa, se minha esposa tivesse aqui, ela ia me estranhar muito, porque ela sabe que tenho muita vergonha. Nossa. Mas enfim, vai ficar longo esse vídeo, não pode ficar muito longo. Volta, volta. Ai. Então, galera. Então o pai de boaço, vai filho, vai viver. Estarei torcendo e estarei desejando que um dia você volte pra gente trocar ideia, pra gente compartilhar da vida, compartilhar sonhos, compartilhar projetos, compartilhar felicidade, não compartilhar problemas. E o pai deixa o filho ir, sem a garantia de que o filho vai voltar. Na esperança, no desejo, mas sem a garantia, porque talvez o filho nunca volte. Talvez o filho vá caminhando e conheça coisas que cada vez mais vai afastando. Só que hoje, lembra que eu já me coloquei no lugar do filho e hoje eu estou no lugar do pai? Então eu conheço os dois lados. Por eu estar no lugar do filho com a mentalidade que eu tenho hoje, essa permissão que o filho tem em viver a vida, ele, por se tratar de duas consciências, ele caminha um pouco, vive um pouco e entende que, opa, o que o meu pai estava querendo falar agora faz sentido. Agora eu entendi. Putz, meu pai estava, não é que meu pai estava certo, eu entendi o que meu pai quis dizer. Então, quando o filho volta, é simplesmente porque ele caminhou um pouquinho e desenvolveu o entendimento daquilo que o pai estava tentando falar. Mas percebe que nessa parábola não houve tentativa do pai de impedir o filho que fosse? Ele realmente deixou o filho viver, ele realmente respeitou a forma que o filho estava pensando naquele momento. Mas isso não quer dizer que ele não sofreu, não quer dizer que não doeu, só quer dizer que ele respeitou uma perspectiva diferente a ponto daquela perspectiva não afetar a relação entre filho. Ele deixou a porta aberta se o filho quisesse voltar. Ou seja, ele estava disponível para o filho. Quem não estava disponível era o filho para o pai. E acho que essa é a grande sacada, o grande ensinamento que eu tive. É que realmente, por um período da minha vida, eu não fui permitida a ser eu. E como eu aprendi isso, eu também não permitia que os outros fossem eles, sem que isso afetasse a nossa relação. Ou seja, por muito tempo eu era do tipo que, se você não concorda comigo, tchau, nunca mais olha na minha cara. Ah, eu te odeio, você tá errado. Aí eu olho para trás e falo, meu Deus, como eu era egoísta. Porque o outro tem o direito de ser quem ele é. Viemos nesse mundo únicos, únicos. A gente vem sozinho e vai sozinho. Então eu já fui essa pessoa que cortava a relação quando o outro não pensava como eu. Eu tinha realmente uma codificação de que o sinônimo de amor era: eu gosto de você, eu amo você porque você pensa como eu. Aí por isso que eu ficava em uma constante busca de adequação para pertencer, porque eu tinha que pensar como as pessoas que eu amava pensavam, porque se eu não pensasse daquela forma, já era para mim. E escolher a si mesmo, apesar de parecer muito um ato egoísta, inacreditavelmente como isso é mal interpretado, porque
encaram como um amor egoísta, mas quando você passa a escolher a si mesmo, também vem dor, também vem uma sensação de que não vai suportar, não vai aguentar. Porque, cara, é as pessoas que você ama. É óbvio que você soltar dessa forma vai doer. Mas é o momento que você entende que às vezes você precisa soltar o outro e você precisa se soltar do outro. Às vezes quem te prende ao outro é você mesmo. O outro nem quer você mais. O outro já deixou claro, ó, você pra mim é insignificante. E você tá lá, igual cachorrinho, indo atrás. Então às vezes você se prende ao outro e esse outro nem quer estar conectado a você. Para de deixar esse fardo pesado pra você, pro outro. Dá essa ruptura. Aí você acha que tendo essa ruptura o outro vai sofrer por sua causa, o outro vai sentir dor, porque é assim que você tá sentindo, cara, tá doendo em você, tá doendo você sabe a dor que tá sendo, então você projeta que o outro tá sentindo igual e às vezes nem tá, pra ele tá suavão, tá curtindo a vida, tá aproveitando, é você que não soltou essa corda. Então pra mim, amar, acredito que não é impedir o sofrimento do outro, sabe? Porque às vezes ele nem tá sofrendo. Às vezes é suportar o próprio sofrimento. É suportar a dor dessa ruptura. Pra não impedir alguma coisa no outro. Às vezes você tá interferindo no processo do outro. Às vezes você tá sendo uma pedra de tropeço pro outro aprender alguma coisa. E é forte, é difícil, né? Porque a gente tem um outro chip instalado, que é o chip de Jesus Cristo, do Salvador, que você tem o poder de salvar alguém. É maior idiotice, cara, porque às vezes o outro, ele nem quer ser salvo por você. Ele quer ser salvo, mas não por você, não da forma que você quer salvá-lo. Às vezes não, ele quer ser salvo por você, mas não da forma que você quer salvar. Ou seja, fica nessa dinâmica tóxica que você não entende o outro não entende você e fica gerando dor. Então, tipo, respira. Segue sua vida. Vai em paz, meu irmão. Vai em paz. Estarei aqui de braços abertos quando você retornar. Eu já não sou mais a mesma de fechar a porta na cara, de jogar coisas do passado, de trazer mais peso para algo, ou te culpar, ou te responsabilizar. Não sou mais, cara. Então eu tenho a plena consciência de que quando a gente muda de fato, a gente tem que sustentar o período do deserto. Porque esse período do deserto, ele é a forma que vai te lapidar também. Você tem que sustentar que você é o primeiro da fila da sua própria vida. E não significa que você não olha para o lado, você não estende a mão. Só significa que o outro, ele tem que entender que na página que você está, a prioridade da sua vida é a sua vida. E isso não deve interferir na relação de vocês. A gente tem que dar o direito das pessoas não gostarem da gente. Deixa fluir, para de travar o fluxo, só continua a sua vida, o que você quer pra você. E quem estiver na mesma vibração que você vai estar perto de você. Só que quem tá nesse processo, galera, vai entender que é um processo solitário. Não adianta. Você desregulou um sistema. É a mesma coisa, você veio aqui caminhando. Quando você entende que não é um lugar que você quer mais, se o mesmo sistema não muda também, é tipo assim, é só isso que acontece, vocês vão se expelindo.
você já não quer mais voltar para cá. Esse aqui não quer ir para onde você vai. Tem que haver ruptura, não tem como. Então, se os dois não estiverem indo para o mesmo caminho, vai haver ruptura. E aí que é o processo do deserto que eu falo. É um período que talvez você viva só por um período, só por um tempo, dá o tempo do outro assimilar a sua nova mudança, o seu novo jeito de pensar, dá um tempo. Ou aí vai ser um tempo curto ou vai ser um tempo longo. Isso só a vida vai dizer. Isso só a vida vai dizer, infelizmente, você não tem controle sobre isso. Você tem que fazer a sua parte da melhor forma, mas controle sobre o outro você nunca vai ter. Então, na verdade, tomara que eu tenha conseguido passar a perspectiva do filho pródigo da forma que eu pensava antes e da forma atual. Mas o fato que eu trouxe isso porque, estando no lugar do pai, de entender que durante esse deserto que eu tô passando, é simplesmente soltar, confiar na vida, desejar coisas boas, desejar felicidade, desejar aquilo que eu quero pra mim, eu desejo pra quem eu amo. Não tem como eu desejar diferente. Eu não desejo o mal pra mim, obviamente que eu não vou desejar o mal pro outro. Então, desejo realmente do fundo do meu coração coisas boas para aqueles que eu amo. Mas é suportar o sofrimento, cara. Só suporta a dor de ser quem você é. Porque às vezes você ser quem você é pode afetar relações. Normalmente vai afetar os seus. Vai afetar o seu sistema familiar, a sua dinâmica familiar, inevitavelmente. E é lá que mora um dos seus amores. Então, inevitavelmente, vai doer, vai ser punk, por um tempo talvez indeterminado. Mas, cara, a leveza que eu tô é realmente entender que esse jogo da vida aqui cada um faz sua parte. Só que a parte tem que ser bem feita. Que o todo se encarrega do resto, se encarrega do plano maior. E cada vez mais torço para que a humanidade caminhe rumo ao Pai. Caminhe rumo ao Pai. Aquele pai que deixa o filho viver a própria vida, sem amaldiçoá-lo, sem condená-lo, sem julgá-lo, sem podá-lo, simplesmente porque é o direito do outro viver a vida e que isso não vai afetar em nada o amor, a relação que tem. É isso. Acho que foi. Essa é a reflexão de hoje. Essa é a vida real, esse é o meu rolê. Esse é o meu propósito. Pra quê? Honestamente falando, não sei. Ainda tem um véu na minha frente. Mas eu sei que em algum momento esse véu vai ser derrubado e eu vou entender alguns porquês. Por hora, é isso. Vou me permitir ser a pecinha dentro de um jogo de tabuleiro do todo. E se alguma coisa fez sentido pra você aqui, deixa aqui no comentário pra mim. Bom ter esse feedback, esse retorno. Eu gosto de outros vieses de olhar. A gente sempre aprende, né? A gente se colocando como aprendiz nesse mundo, a gente só tem a ganhar. Então é isso. Bora gestar a vida. Beijo, tchau!